Olá amigos da Powerink, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje falaremos a respeito da correção do Bitcoin que a gente já tinha conversado em vídeos anteriores. Enfim, ela veio e agora o que mais importa, aonde você deve realmente procurar por novas entradas, visto que a gente aguardava essa correção, e aonde você pode tirar proveito de uma possível reação do preço. Acompanhe o vídeo de hoje que a gente vai falar sobre isso. Então, pessoal, para todos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Leandro Sander, faço parte da Powerink. Minha ideia aqui hoje é conversar com você a respeito do deslocamento de preços do Bitcoin e estou começando com um gráfico diário plotado na minha tela. Um ponto importante, a gente já havia conversado anteriormente quando o preço estava aqui, dia 30 de janeiro, a gente também fez um vídeo aqui quando a gente estava ali no início de fevereiro e justamente após alguns dias a gente viu a quebra dessa movimentação de estrutura, que um pouco lembrou um alargamento reto, um pouco lembrou uma consolidação, alguns olharam como uma deriva, né? Mas enfim, essa distribuição em topo foi rompida para baixo e agora o preço está testando uma zona de maior liquidez. Tá? Observa que a gente ainda não preencheu o gap de barra, tá? Mas a gente está muito próximo disso, a gente está suportando o preço na média móvel de 200 períodos exponencial. Então, média móvel de 200 períodos exponencial costuma ser um suporte relevante para o preço, principalmente quando ela está flat. Tá? O que importa aqui, de maneira mais objetiva, é sim zonas de preço, não só as médias, né? Por quê? Porque as médias elas são importantes? Sim, elas são uma referência para o preço, tá? Porque é uma média dos preços. Porém, as médias refletem um comportamento do passado. Então, elas não são a única coisa que você deve olhar. Você não deve simplesmente ficar olhando, não, porque a média está aqui porque eu vou fazer tal coisa, porque a média está lá que eu vou reagir de tal jeito. Não, depende muito do contexto. Então, assim, a média flat é uma zona de suporte e resistência que realmente traz bastante relevância para o preço? Sim, isso é verdade. Porém, o que eu quero trazer para vocês aqui é, caso os preços não se suportem nesse patamar atual, a gente meio que fica sem uma reação muito objetiva do preço aqui, porque ele vai ter falhado o teste do suporte, vai ser basicamente testar aqui essa região atual. Se o preço conseguir vir abaixo dessa média sem nenhum pullback mais alto, tá, a gente provavelmente tende a encontrar um suporte ali na faixa dos 19.125 depois de 18.600. Essa, na minha leitura, é a zona mais importante para o deslocamento futuro dos preços no Bitcoin. O que eu quero trazer para vocês em especial aqui é quando a gente olha o semanal, observa que o gráfico semanal testou a média móvel de 200 flat e olha só o que aconteceu. Se liguem nesse movimento. O preço bateu na média flat semanal, na mesma média móvel de 200 períodos que hoje suporta os preços no diário, trouxe resistências para os preços no semanal. Só que essa zona aqui de preços no semanal ela é muito mais relevante porque era a zona de topo anterior da última consolidação, tá? Para quem se lembra, essa consolidação que gerou aqui por alguns meses, que foi rompida só com o crash da FTX, né? Então, o preço veio abaixo, na minha opinião. Ele fez aqui uma breve lateralidade estreita, voltou para dentro da consolidação anterior e caso o preço consiga, tá, se sustentar em algum desses níveis e romper para cima, a gente, na minha opinião, vai ter sim a configuração de uma reversão majoritária da tendência. Então, assim, essa aqui é a confirmação de um padrão de reversão. Porém, galera, a gente muitas vezes comprando aqui neste ponto, compra muito alto. Então é sim relevante ficar atento para esses níveis aqui, tanto o nível de suporte que a gente está vendo o preço atualmente, que é a média móvel flat, do gráfico diário, como também aqui essas faixas mais profundas, 19.125, 18.600. Quando a gente pega aqui, para quem gosta de Fibonacci, pega uma retração de Fibonacci, tá, de toda essa perna aqui, considerando que isso aqui foi todo um movimento apenas, a gente pega aqui o modelinho padrão de Fibonacci, a gente vê que a faixa de compra entre 50 e 68 está muito próxima à zona de fundos anteriores, à zona desse último topinho aqui. Então é sim relevante. Se o preço vier para 19.125, 18.600, eu vou estar olhando sim com setup de compra. Atualmente, eu quero trazer uma referência para vocês que o preço ele rompeu essas duas linhas de tendência de baixa. Tá? Eu vou até apagar minhas médias para ficar mais limpo para vocês o gráfico. Olha só, se a gente traçar uma média do topo, usando essas duas referências aqui,
Observem que nesse gráfico diário tem um ponto importante para a gente ver, tá? Quando a gente rompeu aqui acima, tá, dos 45 e 500, 46 mil, para quem era do grupo Premium lá da PowerInc, recebeu um aviso nosso das carteiras, né? A gente desmontou parte das nossas carteiras. A gente comentou sobre a desmontagem de posições para realocação mais baixa, tá? Então foi nesse momento aqui que a gente avisou para a galera desmontar posições. Por quê? Porque o preço ele poderia muito bem fazer mais uma perna inteira como essa projetada para baixo. Infelizmente, a gente sabe que muitas pessoas não tiveram acesso ao nosso grupo Premium. Então, se você ainda não conhece, só vê aqui no QR Code aqui embaixo, acessa, é barato. Você recebe sinais de compra e venda, nossas carteiras e estudos diários. Vale muito a pena. Você pode, inclusive, voltar para essa data quando a gente avisou e você pensar, se eu tivesse desmontado minha posição lá, como estaria hoje? Ou como estaria se eu tivesse realocando conforme a ideia desse grupo, tá? Então, eu acho que vale bastante a pena. Se você ainda não conhece, fica o convite. E o que eu quero trazer para vocês aqui é justamente o quê? Que isso aqui foi uma armadilha. Então, eu considero pela armadilha, uma linha de tendência de baixa, que está em laranja, e se eu desconsiderar essa armadilha, apenas a reação do preço, com mais testes que foi aqui nessa deriva, tá, pessoal? Observem que aqui a gente teve uma deriva também, ó. Eu não vou ficar pensando que apenas esse é um movimento de topo, eu posso considerar que isso aqui foram topos, isso aqui foi apenas um desvio também. Eu vou simplesmente trazer duas linhas de tendência. Observa que a primeira linha de tendência de baixa que foi rompida, tem um suporte muito próximo, tá, ao preenchimento desse gap aqui. Para quem ainda não conhece os gaps de barra, tá, pessoal? O que é um gap de barra? Bem, um gap de barra é sempre quando uma barra majoritariamente compradora ou vendedora faz um movimento muito intenso e ela gera, por sua vez, uma estrutura que traz um vazio gráfico, uma ineficiência, tá? Se a gente olhar basicamente aqui nessa barra, majoritariamente aconteceram compras. Então isso aqui foi uma agressão muito forte, isso aqui muitas vezes traz o preço de volta para testar o quê? Para testar a demanda compradora ali no início dessa barra. E onde você pode medir o início desse gap é justamente na máxima da barra que antecedeu essa barra que gerou um gap. Então, se tu for pensar no preenchimento de gap, tu vai ter que fazer uma linha aqui nesse topinho anterior. Então, esse topinho anterior, confluente com a linha de tendência de baixa que foi rompida, é uma zona, assim, muito relevante, tá? E, assim, eu considero esse ponto aqui, atual, essa zona plotada em azul, como uma zona relevante de preço. Principalmente porque a gente está nessa última estrutura de maior liquidez. Se a gente pegar essa consolidação no 4 horas, tá? Observem comigo, ó. A gente trabalhou bastante o preço aqui. Se a gente pegar até um perfil de volume e plotar aqui, ó, observem como teve trabalho de preço aqui. E se o preço vier aqui a negociar por volta dos 20 mil, 21 mil, 150, eu acho que vai ter uma reação. Inclusive, eu já estou vendo uma reação aqui que pode gerar pelo menos um pullback mais alto para fazer o quê? Para testar toda essa zona de fundo. Então, tudo isso aqui foi uma zona de suporte. Uma vez que foi rompido, isso aqui pode gerar, sim, um magneto, um teste aqui, para a gente ver se isso aqui realmente vai ser uma resistência. Caso seja, o preço tende a voltar para cá, para daí sim definir uma nova movimentação de queda. Essa queda, então, se intensificando, ela pode muito bem vir aqui embaixo, tá? E esse ponto aqui, da última consolidação, se a gente pegar, é a POC, 19.125, essa zona para mim é muito relevante, e 18.600, a zona desses últimos pavios, esses últimos fundos, essas sombras inferiores que geraram briga e defesa compradora nessa última consolidação. A gente teve esse desvio, é muito próximo observar os 18.600 com esse topinho anterior, que vai estar ali por volta de 18.300 e um pouquinho. Se tu for uma pessoa mais conservadora e buscar uma referência, tu vai observar que dentro dessa movimentação toda, tá? Então a gente pode até isolar esse pavio aqui para ter uma noção do que aconteceu dentro dessa movimentação. Vocês vão ver que foi só uma movimentação de falha de rompimento. Então, se tu observar isso aqui como uma possível zona para o preço testar como suporte, eu até vejo como relevante, tá? Mas na minha leitura, o ponto mais relevante ainda assim são todos esses fundos aqui, com base na memória do preço anterior, tá? Não é simplesmente esse topinho, tá? Então eu não considero tão relevante esse topinho, considero mais relevante esses fundos da consolidação anterior. Então sim, nas minhas perspectivas, eu posso aguardar uma reação do preço atual, na zona que o preço está agora, para pelo menos uma volta aqui
e tentar ali uma continuidade de alta. A gente tem que ver se a gente não vai falhar também o rompimento desse topo anterior e voltar para baixo, tá? É uma possibilidade, tá? E caso o preço siga andando para baixo, venha abaixo dessa consolidação, galera, escutem o que eu estou dizendo. Abaixo dessa região tem muita liquidez. Significa que muitos longs serão liquidados e aqui é um possível ponto de inflexão para o preço. E talvez, de acordo com a reação que a gente tiver aqui, acompanhe inclusive minha live na quarta-feira, ao vivo pela manhã, 8h45, vou estar ao vivo falando a respeito dos gráficos. Acompanhe aí se a gente tiver para ver onde é que, a que ponto estará o preço, se ele vai ter reagido já nesse nível atual, se ele vai estar mais embaixo, a gente vai procurar uma reação aqui. Mas assim, essa zona aqui de preços abaixo desse retângulo para mim é um ponto muito relevante e ainda mais se o preço vier testar o 19.125 ou 18.600. Esses, pessoal, são os pontos na minha leitura mais relevantes para o preço. Inclusive, eu já comentei aqui em vídeos anteriores sobre a correção que a gente estava aguardando, sobre alguns indicadores. Eu quero trazer apenas um indicador aqui, que é o MACD. Eu sei que é um indicador que muitos usam, tá? E observem que a gente tinha aqui o MACD dentro do gráfico diário com a possibilidade de cruzar para baixo. A gente fez um vídeo explicando sobre esse cruzamento, tá? Eu vou deixar aqui no card, então assiste aqui em cima e vou deixar no final desse vídeo também o link que a gente falou sobre vários indicadores, tá? Só que comecem a observar agora o seguinte, dentro desse indicador do MACD, a gente já está com as linhas, as médias, tá? A MACD bem afastada. Se o histograma, que é essas barrinhas aqui, ó, começarem como estavam anteriormente, apontando uma divergência, então se aqui a gente começar a ver divergência vendedora, eu vou ficar ainda mais atento para uma inflexão dos preços aqui, tá? Das linhas MACD, e a gente vai ver se a gente consegue buscar aqui uma compra de reversão, tá bom? Esse foi o vídeo para atualizar a nossa leitura da semana. Eu espero que você tenha gostado. Não te esqueça, apoie o nosso trabalho, deixa seu like e considere se inscrever no nosso canal caso você ainda não seja inscrito. E também fica o convite, toda quarta-feira temos live 8h45 e toda sexta-feira algum conteúdo educacional para ajudar você com a sua análise técnica. Beleza? Mais informações para os nossos serviços, os links estão na descrição desse vídeo e também fica o convite para você escanear o QR Code e fazer parte do nosso grupo Premium lá no Telegram. Desejo a todos vocês ótimo dia, forte abraço, boa semana e ótimos trades. Até a próxima. Falou!